pode se sentar, motivo de alegria estar mais uma vez com os irmãos. Glória a Deus. Este ano a amabilidade dos irmãos, eu costumo vir uma vez por ano, vim segunda vez, né? Glória a Deus. E cumprimentando as nossas irmãs, é o 25º, né? 25º Jubileu de Prata, né, das irmãs, 25 anos, servindo ao Senhor. E hoje sem problema de garganta. Da outra vez estava. E foi uma bênção. Depois eu vi que gravaram até que saiu a voz, né? Irmãos, o texto já foi lido aqui na leitura oficial, não vamos ler novamente. Lá em Eclesiastes, no capítulo 9, os 10 primeiros versículos, principalmente o versículo 8: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Mas toda vez que eu me deparo com o livro de Eclesiastes, nós devemos entender a filosofia deste livro. Aliás, ele é dos livros da Bíblia o mais filosófico. Ele é o livro da velhice de Salomão. Os irmãos sabem que Salomão, ele escreveu 4 obras na Bíblia Sagrada: o Salmo 127, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Cada um destes livros num momento distinto da sua vida. O livro de Cantares é o livro do jovem Salomão, o jovem enamorado da Sulamita, o jovem romântico, o jovem cheio de vida, cheio de esperanças, o jovem que viu o mundo de uma forma esperançosa e, podemos dizer assim, se pudéssemos dar uma cor de rosa. O livro de Provérbios já é o livro da maturidade de Salomão. É o homem da meia-idade, é o rei de Israel, é o homem que recebeu a sabedoria de Deus, o homem moderado, equilibrado, e que ensina como viver, como saber viver na terra. Se nós pudéssemos pôr aí uma cor assim, a gente pode pôr assim um amarelinho, né? Uma cor suave, comedida. Mas a Bíblia diz que Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, apesar de toda a sua piedade, ele se deixou levar pelas coisas do mundo, pela fama, pelas mulheres, pelos prazeres, e acabou se desvirtuando, acabou se casando com mulheres estranhas, acabou descendendo com a idolatria e desviou-se dos caminhos do Senhor. Mas no final de sua vida, ele cai em si e ele vê que todas as coisas que o mundo podia oferecer a ele não trouxeram para ele aquilo que ele tinha antes de sair da presença de Deus. Aquela alegria, aquela esperança, ele não tinha mais. E ele então escreve o livro de Eclesiastes. Ele se arrepende, chama os principais anciãos de Israel, a sua corte, e faz uma pregação. E Eclesiastes em grego quer dizer pregador. Em hebraico esse livro chama Kohelet, quer dizer o livro do pregador. É assim que, aliás, começa o livro de Eclesiastes, né? Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Já é o velho Salomão. Salomão arrependido, próximo à morte. E ele escreve
para preto. É um livro muito no ar, como diriam os franceses. Um livro depressivo. É um livro de Eclesiastes, onde ele vai dizer que tudo no mundo é vaidade. Vaidade quer dizer vazio, é vão, não tem sentido. E o livro é tão desanimado, o livro é tão para baixo, que os doutores da lei, os mestres em Israel, tiveram dificuldade de reconhecer que o livro de Eclesiastes fosse um livro inspirado por Deus. Glória a Deus. Foi o último livro que entrou na lista dos livros sagrados para os judeus. Os judeus achavam que era um livro extremamente desalentador. Mas, por causa da sua experiência, Salomão foi usado por Deus, e é um livro inspirado, para mostrar para o mundo que não vale a pena sair da presença de Deus. Glória a Deus. Eclesiastes ele tem que ser entendido como o livro da vida debaixo do sol. É uma reflexão, é uma pregação em que Salomão ele mostra o que é o mundo se nós deixamos de lado Deus. É por isso que ele diz, é a vida debaixo do sol. É uma vida olhada horizontalmente, uma vida olhada sem se levar em conta a existência, a presença e o controle de Deus. E é por isso que é um livro desanimado, porque se nós perdermos a referência de Deus, se nós deixarmos Deus de lado, como milhares, milhões de pessoas fazem todos os dias neste mundo, a vida não tem sentido, a vida não tem razão de ser, a vida é vazia. E esse clima depressivo, vazio do livro mostra a falta de Deus na vida do homem. E Salomão, ele vai falando sobre esta vida. E no capítulo 9, que é o capítulo que nós vamos meditar, nós encontramos o sábio Salomão procurando entender e ver algum sentido na vida pelos acontecimentos. Ele começa a analisar a vida das pessoas. E o interessante é que logo de cara, ele sendo uma pessoa sábia, a Bíblia diz que antes e depois dele não teve ninguém mais sábio que Salomão. Ele teve toda a profundidade que um homem pode ter no conhecimento. Ele logo enxerga que existem dois tipos de pessoas no mundo. Hoje se fala muito em diversidade, se fala muito em modos diferentes de ser, se fala muito no mundo relativo, mas na verdade, quando Salomão olhou a humanidade, e ele conhecia pessoas de todos os países, conhecia pessoas de todos os conhecimentos, ele reinava e o seu reinado trouxe a atenção do mundo inteiro, e ele recebia pessoas do mundo inteiro. Tanto que aqui, e nesse versículo que é o nosso tema, quando ele fala em todo tempo sejam novos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, ele está na verdade mencionando um poema lá na Mesopotâmia, de milhares de anos já no seu tempo. Ele teve acesso a esses escritos lá no tempo de antes de Abraão, né? Ele vê dois tipos de pessoas. Ele vê os justos e os ímpios. Ele vê os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eram pessoas diferentes.
diferentes. E apesar de ele estar com um olhar horizontal no primeiro momento, apesar de ele estar olhando o mundo como se Deus não existisse, ele nota a diferença entre dois tipos de gente: entre o justo e o ímpio, entre o bom e o mau, entre o puro e o impuro, entre o que sacrifica e o que não sacrifica, entre o que jura e o que teme o juramento. Eu fiquei pensando, irmãos, que nós também, ao olharmos o mundo, nós encontramos esses dois tipos de pessoas. Os séculos passaram, alguns milênios passaram, mas o que Salomão viu lá, nós vimos hoje aqui também. É o que ele diz nesse próprio livro de Eclesiastes: não há nada de novo sobre a terra. As coisas continuam iguais. A roupagem é diferente. Tem uma tecnologia mais avançada, tem um desenvolvimento científico mais avançado, mas se tirar a aparência, as coisas são como sempre foram. Existem os justos e existem os ímpios. E o profeta Malaquias ainda disse um dia que no fim é que nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio. Eles são diferentes. Mas diz Salomão, o mesmo acontece tanto com o justo quanto com o ímpio. Hoje nós estamos dando uns dias quentes aqui em São Paulo. A primavera começou gelada, mas agora já esquentou. E o calor que o justo sente, também o ímpio está sentindo. Jesus um dia disse que a chuva que Deus manda, Ele manda tanto para os justos como para os ímpios, tanto para os bons como para os maus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele é imparcial. Porque Ele manda para o justo, Ele também manda para o ímpio. Mas ímpio e justo são diferentes. A primeira coisa que Salomão diz é que os justos, os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. É a primeira coisa que ele diz lá no capítulo 9, versículo 1. E há uma grande diferença entre estar ou não nas mãos de Deus. As coisas boas acontecem para o justo, mas também acontecem para os ímpios. As coisas ruins acontecem para os justos, mas também acontecem para os ímpios. Mas só os justos estão nas mãos de Deus. Quando nós estamos nas mãos de Deus, o que é bom fica melhor. E o que é ruim não deixa de ser ruim, mas o Senhor nos sustenta e nós conseguimos superar as adversidades. Como diz o apóstolo Paulo, aquilo que nos abate não nos destrói. E a Bíblia está repleta de exemplos de adversidades que acontecem, mas as adversidades para o justo nos fazem sentir ainda mais que estamos nas mãos de Deus. O próprio Salomão escreveu lá em Eclesiastes 7:14: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Quando o justo passa por uma dificuldade, quando o justo passa por uma adversidade, quando acontece aquilo que a gente diz assim, que o chão some, né? Não tem hora que parece que o chão desaparece, você não tem onde se apoiar, você não tem onde se basear, você perde
perde o rumo. É nesse momento que nós clamamos a Deus e nós sentimos que estamos nas suas mãos. Não tem coisa melhor, irmãos, do que estar nas mãos de Deus. Tem alguns crentes, que eu não posso nem dizer que são crentes, porque não andam fazendo coisa de crente, mas tem alguns crentes que andam aí, em vez de orar, fazendo macumba evangélica, não é? E começa a pedir para que Deus mande alguma coisa contra alguém, não é? Ele deseja mal e quer que Deus faça um negócio sujo para a pessoa. E ele começa, e aí, não, eu já ouvi isso. Alguém dizendo assim: Senhor, manda a sua mão, faz a sua mão, como fulano, sou Beltrano. Só que a Bíblia diz que os justos e os sábios estão nas mãos de Deus. Você sabe que você querendo mal, você está fazendo bem, que não tem coisa melhor do que nós estarmos nas mãos de Deus. Então quando alguém fala: Senhor, que a tua mão, que maravilha, porque quando nós estamos debaixo das mãos de Deus, nós estamos debaixo da bênção, nós estamos debaixo da misericórdia, nós estamos debaixo do consolo, nós estamos debaixo do refrigério. Quando Davi foi para ser punido, porque ele quis contar o povo, ele desobedeceu a lei, ele quis contar o povo, e o profeta chegou e disse: olha, você pecou, Davi, você vai ter que ser castigado. E Deus ainda deu 3 alternativas para Davi. E Davi pediu que viesse a peste sobre o povo. E ele disse: olha, eu quero que venha a peste sobre o povo, porque melhor é cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. E é melhor mesmo, porque quando nós caímos nas mãos de Deus, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus não lança em rosto. Agora, quando nós caímos nas mãos dos homens, os homens não esquecem, os homens não perdoam. Lembrem da mulher adúltera. Os homens queriam apedrejar, mas Jesus a perdoou. O justo está nas mãos de Deus, mas não está livre da dificuldade, não está livre da adversidade. E não precisa ficar livre da adversidade, porque quando nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos garantidos em superar as dificuldades. Quem está nas mãos de Deus? Diz Salomão: e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. A situação está difícil, a situação está complicada, você não vê luz nenhuma no fim do túnel. Fique nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus tudo passa. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus nos prometeu, e Ele é fiel, Ele cumpre a sua promessa. Ele nos prometeu a vida eterna. A vida que Ele nos deu é eterna. A luta, a dificuldade, a adversidade, a injustiça são passageiras. Fique nas mãos de Deus, que tudo passará. O bom passará, o mal passará, o amor passará, o ódio passará, mas as palavras do Senhor não vão passar. Continue nas mãos de Deus. Peça que o Senhor te segure. Peça que o Senhor te sustente. Porque o vendaval, a tempestade vão passar. Você tem que estar nas mãos de Deus. Lembre de Pedro. Pedro estava andando sobre as águas no meio da tempestade, no meio do vento e no meio
meio da onda. Mas ele começou a olhar para o vento, para a tempestade, para a onda, e por isso ele começou a afundar. Mas aí ele se lembrou que ele podia fazer uso das mãos do Senhor. E ele clamou para Jesus: Senhor, socorre-me. E o Senhor o tomou pela mão. E Pedro voltou a andar sobre as águas. Agora nas mãos do Senhor. E entraram no barco. A tempestade, a onda, o vento passaram. Mas Pedro continuou com o seu mestre. O que vai acontecer comigo é o que vai acontecer com você. Nas mãos do Senhor nós continuamos. Nas mãos do Senhor nós prosseguimos, segurando nas suas mãos, e tudo passará. Quando estamos no dia bom, nós não queremos que ele passe, e até esquecemos as mãos de Deus. Mas o dia bom também passa. Também ele passa. É o que Salomão está dizendo aqui. Passa tanto o ódio como o amor. Passa tanto o bem quanto o mal. E quando nós estamos no dia mal, nós queremos que ele passe. Ele vai passar. Mas o importante é que no dia bom ou no dia mal, você esteja nas mãos de Deus. Agora, o justo, além dele estar nas mãos de Deus, ele é bom. Veja bem que Salomão ele diz do justo, e depois do justo ele diz assim: olha, o justo ele também é bom. E é interessante que ele fala que tem o justo, o sábio e as suas obras. E ele começa dizendo que o justo é bom. E aí é o que nós gostaríamos de refletir com os irmãos esta noite. Porque o tema diz assim: em todo tempo, nos dias bons e nos dias maus, em todo tempo. O justo, diz Salomão, ele é bom. E ele é bom porque ele faz o bem. Ele é bom porque ele faz o bem? Não. Porque o mal também faz o bem. Olha o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 7. Versículo 11. Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. O primeiro erro nosso é achar que quem faz bem é bom. E Jesus diz que nós somos maus, mas podemos fazer bem. Então ser bom não é fazer o bem. O bom faz o bem. Não existe bom que não faça bem. Mas só fazer bem não é garantia de que se é bom. Veja que Salomão diz: olha, tem um justo que ele é bom. Mas o que diz Salomão? O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E aí a gente descobre que para ser bom eu preciso ter um coração bom. Porque o coração dos filhos dos homens, ele está cheio de maldade. Nosso pastor aqui que falou sobre a santidade, disse que só Jesus foi 100% santo enquanto homem. Porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Nós não, nós temos a natureza de Adão. Nós temos a má natureza. O nosso coração ele é cheio de maldade. Olha o que Jesus disse que existe no coração do homem. Mateus 15 e 18. Mas o que sai da boca procede do coração,
E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. O nosso coração, irmãos, é mau, e por isso nós somos maus. Jesus disse: vós, pois, sendo maus. Agora, se eu quero estar nas mãos de Deus está o justo. E o justo, ele é bom. Como é que eu vou ser bom? Eu serei bom se eu me negar a mim mesmo, porque eu sou mau. E se eu disser não a mim, aí eu nasço de novo, aí eu me torno bom, porque eu creio em Jesus, e Jesus me faz uma nova criatura. Para eu ser justo, para eu ser bom, eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Eu preciso dizer não para mim. E aí as minhas vestes ficarão alvas. Aí minhas vestes ficarão brancas. E aí eu serei bom, estarei nas mãos de Deus e conseguirei estar com Deus tanto no dia mau quanto no dia bom. Por isso, quando vem o dia mau, quando as coisas apertam, é a hora de nós percebermos se nós estamos ou não nas mãos de Deus. Eu preciso ter a mesma confiança que tinha Esdras. Esdras era um grande escriba, um grande conhecedor da palavra de Deus, havia nascido na Babilônia, e o rei da Pérsia chama, o rei Artaxerxes chama Esdras e diz: Esdras, você é um grande conhecedor da lei, e você vai para Jerusalém. Eu vou mandar você para Jerusalém, porque o povo judeu está precisando de alguém que lhes ensine a palavra de Deus. Então você vai lá para ensinar a palavra de Deus para eles. E Esdras temeu. Por quê? Porque o caminho da Babilônia até Jerusalém era difícil. Havia muitos ladrões, muitos perigos no caminho. E ele estaria levando uma quantidade de prata e de ouro lá para o templo. E ele chamou alguns levitas, alguns sacerdotes para acompanhá-lo, mas não tinha ninguém armado, não tinha nenhum soldado. E Esdras, ele disse: eu não vou precisar de segurança para ir. Mas ele se lembrou que ele era um grande conhecedor da palavra, e que ele havia dito para o rei da Pérsia quem era o Deus de Israel. Era o Deus todo-poderoso, era o Deus que havia cuidado de Israel quando ele saiu do Egito até chegar à terra prometida. Era um Deus que tinha compromisso com Israel. E ele disse: como é que eu vou agora chegar para o rei e vou pedir segurança? E o rei vai dizer: mas o Deus que você ensina aqui, ensina tão bem, eu estou mandando você ensinar para eles lá, você diz que ele é poderoso, que ele tem todo o poder, e agora você está com medo dos ladrões? Mas Esdras tinha uma coisa, ele sabia que estava nas mãos de Deus. Então ele clamou uma oração, clamou jejum, e o povo orou e jejuou, e ele sentiu que Deus se moveu pelas suas orações. E ele começou a viagem. E quando a gente lê lá no final da viagem, Esdras, ele relata isso lá no livro de Esdras, no capítulo 7, no capítulo 8. E ele disse assim, no versículo 31: e partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos e dos
que nos armavam ciladas no caminho. Deixou de ter ladrão? Não. Deixou de ter inimigo? Não. Deixou de ter perigo? Não. Mas a mão de Deus também não deixou estas no povo. E por isso eles conseguiram chegar a Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, nós também estamos indo para Jerusalém. Glória a Deus. Não é a Jerusalém terrena, é a Jerusalém celeste. O caminho também é cheio de ciladas, porque o inimigo está ali armando, fazendo armadilhas. E nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, como diz o apóstolo Paulo. Mas tem uma coisa: se você se negar a si mesmo, você será bom e estará nas mãos de Deus. E você vai chegar até Jerusalém como Esdras chegou. Não tenha medo, não tenha receio. Confie, continue caminhando para o céu. Porque você é justo e você é bom. Não porque você seja bom por causa do seu coração, mas porque você se negou a si mesmo, entregou sua vida a Jesus, e Jesus te faz bom. Mas Salomão disse também que o justo ele é puro. O justo ele é puro. E olha que o texto diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Os vestidos têm que ser brancos. E brancura fala de pureza. Nós temos que estar separados da imundícia do pecado. Nós temos que estar limpos. Nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. E veja que Salomão diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse óleo aí é o óleo da unção, é o perfume. Lembram de Jesus em duas passagens do Evangelho? Uma delas na casa de Simão leproso, lá em Betânia. Jesus foi ali, capítulo 26 de Mateus. E é dito assim, versículo 6: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado na mesa. Normalmente, Israel é muito quente, né? Clima deserto. Era comum, quando tinha algum visitante ilustre, algum forasteiro que chegava ilustre, vindo de viagem, né? Ele tomava um banho, e depois era derramado sobre ele um perfume, um unguento, um óleo, para que ele tivesse um refrescor, para que ele tivesse um alívio, para que ele ficasse cheirando bem. E o óleo da unção era derramado sobre o sumo sacerdote. Lá no Salmo 133 fala: é como óleo que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e vai até a orla dos seus vestidos. Aquela unção separava, que ungir quer dizer separar, consagrar, separava aquela pessoa para o serviço sacerdotal. Quando o sumo sacerdote ele era ungido, ele ficava separado do resto do povo, para poder entrar uma vez ao ano lá no lugar santíssimo e oferecer a expiação pelo povo. Ele tinha uma vida totalmente separada. Ele não podia sequer ficar de luto quando morria um ente querido. Ele não podia tocar em corpos mortos. Em nada que era imundo ele podia encostar, porque ele havia sido separado. E o justo, ele é puro. Ele está separado.
E nós, irmãos, fomos separados por Deus. Fomos santificados para vivermos separados do pecado, vivermos em santidade. Por isso não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Nós temos que ter o bom cheiro de Cristo. Lá Paulo escrevendo em 2 aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo 2, melhor dizendo, versículo 15. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Você é idôneo? Quando nós somos separados por Deus, quando o óleo da unção vem sobre nós, porque o Espírito Santo é derramado sobre nós, nós recebemos o Espírito Santo quando cremos em Jesus, passamos a ser templo do Espírito Santo. Nós temos que estar separados, nós temos que ter um bom nome, um bom perfume. Glória a Deus. Paulo está dizendo aqui: eu tenho que ter um bom cheiro de Cristo. Deus. Será que nós estamos exalando o bom cheiro de Cristo? Como está o nosso nome nos ambientes que nós compartilhamos com as outras pessoas? Deus. Veja bem que Salomão, ele via acontecendo as mesmas coisas para o justo e para o ímpio. Mas havia aqueles que tinham o nome de justos e aqueles que tinham o nome de ímpios. Chovia para os dois. Tinha enchente, inundava a casa dos dois. Vinha um furacão, derrubava a casa dos dois. Só que Salomão dizia: esse aqui é ímpio e aquele ali é justo. Qual é o nome que nós temos? Qual é o nome que nós temos? Um dia Jesus chegou para os discípulos e perguntou assim: olha, o que os homens dizem que eu sou? Isso você pode ler lá no texto. Ninguém disse que Jesus era caloteiro. Ninguém disse. Jesus é um homem que compra e não paga. Ninguém disse isso de Jesus. Também ninguém disse: Jesus é um mentiroso. Porque ele nunca mentiu. Jesus, ninguém disse: olha, ele é um filho desobediente, que desonra a sua mãe Maria. Porque ele nunca desobedeceu a Maria e nunca desonrou a Maria. Ninguém disse: Jesus é um homem preguiçoso, que não gosta de trabalhar. Ao contrário, o profeta Isaías diz que ele era experimentado nos trabalhos. E quando ele foi a Nazaré, quando ele chegou a Nazaré e pregou na sinagoga, a primeira vez que ele foi para Nazaré, depois que ele começou o seu ministério público, qual foi a expressão do povo de Nazaré para Jesus? Não é este o carpinteiro? Jesus era conhecido por ser um homem trabalhador. Glória a Deus. Qual é o nome que nós temos? O povo dizia: olha, ele é João Batista. Outros diziam: não, ele é Jeremias. Outros diziam: não, ele é Elias. Outros diziam: não, ele é algum dos profetas. Só gente boa, só gente de Deus. Quando olhavam para Jesus, só viam nele alguém que era de Deus. Você tem esse mesmo bom cheiro de Cristo? Você tem esse mesmo bom nome? Ou será que tem gente que diz: eu nunca vou ser crente, porque eu não quero ser igual fulano? Tem gente. Você já deve ter evangelizado alguém. Eu já evangelizei alguém que disse para mim: olha, eu não vou ser crente, porque eu conheço um crente que faz
faz isso. Então, para ser crente, para fazer isso, eu prefiro não ser. Isso é um péssimo cheiro. É uma caatinga daquela. Não é um bom cheiro de Cristo. Mas Paulo diz assim: para Deus somos o bom cheiro. Essa é a maior prova de que não falta óleo sobre a sua cabeça. Tem muita gente que quer provar que o Espírito Santo está com ela pelos pulos que ela dá, pelos berros que ela dá de glória a Deus e aleluia, pelas línguas estranhas que fala, pelas profetadas que dá. Mas a maior prova de que o óleo está sobre a nossa cabeça é o bom cheiro de Cristo. Eliseu foi o profeta que mais milagres fez no Antigo Testamento depois de Moisés. Mas aquela mulher sunamita, ela não construiu um quartinho para Eliseu por causa dos milagres de Eliseu. Porque ela mesma não tinha visto nenhum milagre ainda. Ele já tinha feito, mas ela não tinha visto ainda. Depois ela foi fruto de um milagre. Porque ela acabou tendo um filho, conforme o profeta disse. Mas ele já passava por lá e já tinha um quartinho. Porque ela chamou o seu marido e disse: olha, vamos fazer um quartinho, porque eu vejo que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele tinha um bom cheiro. Por ele ter um bom cheiro, aquela mulher percebeu que ele era um homem de Deus. Meu irmão, minha irmã, não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. Para isso eu preciso ter um bom cheiro de Cristo. E para ter um bom cheiro de Cristo, eu preciso me separar do pecado. Separe-se do pecado e você vai ter um bom cheiro de Cristo. Santifique-se e você vai ter um bom cheiro de Cristo. Porque o pecado, ele tem um efeito que o próprio Salomão diz aqui em Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra uma pouca desperdício. Quando caiu uma mosca num frasco de perfume, tinha que jogar o perfume fora. Um pecadinho, meu irmão, destrói toda a sua santidade. Seja separado do pecado. Viva separado do pecado. Não se misture com o pecado. E você exalará o bom cheiro de Cristo. E o óleo nunca faltará sobre a sua cabeça. E as suas vestes estarão brancas. E nos dias de dificuldade, eu preciso mais do que nunca estar em santidade, ter o Espírito Santo, sentir as mãos de Deus me sustentando. Isso só vai acontecer se as suas vestes estiverem brancas. É o que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Apocalipse 3 e 4. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se eu não me separar do pecado, se eu não mantiver as minhas vestes brancas,
andar com Jesus. Porque o profeta Amós, ele foi bem claro. Lá, o profeta Amós 3:3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus é santo. E se eu não for santo, eu não posso andar com ele. É por isso que Jesus diz que aqueles que não contaminaram as vestes, estes andarão comigo. E só andando com Jesus, eu consigo superar a tempestade, o vento e a onda, como Pedro superou. Só andando com Jesus, as dificuldades me abatem, mas não me destroem. Só andando com Jesus, o inimigo arma ciladas, mas eu passo pelo caminho e chego até Jerusalém. Mas eu preciso estar com as vestes brancas. Eu preciso ser puro, porque tem que ser justo, tem que ser bom e tem que ser puro. Mas para a gente terminar, Salomão ele diz assim: o que sacrifica, como que não sacrifica. O justo, que é bom e que é puro, ele sacrifica. E sacrificar quer dizer oferecer um sacrifício. Quer dizer adorar a Deus. O justo, ele adora a Deus. E adorar a Deus não é cantar. Adorar a Deus não é fechar o olho e ficar assim. Adorar a Deus não é participar de um culto de vigília. Tudo isso é adorar a Deus. Mas não é só isso. Existe um principal. O principal é se dobrar diante de Deus. Porque adorar significa submeter-se. Nosso pastor ali, o Sr. Valdemir, falou aqui, né, que nós devemos nos humilhar diante de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Esse humilhar, esse se dobrar diante de Deus, esse se curvar, esse fazer a vontade de Deus, é que é adorar. É por isso que a Bíblia diz que é o contrário do adorador. É aquele que endurece a cerviz. O que é a cerviz? É essa parte aqui. Quem endurece a cerviz não abaixa, não se curva, porque aqui a cerviz se curva. Quem endurece a cerviz é aquele que não se submete à vontade de Deus. E quem não se submete à vontade de Deus é quebrado por Deus. Porque o cidadão fica com a cerviz dura e acaba Deus quebrando a espinha dele. Porque ninguém pode contra Deus. Então o justo, ele faz a vontade de Deus. Ele se submete à vontade de Deus. Então no momento da dificuldade, não faça o que andam ensinando por aí. Tem gente que diz agora, quando vem a prova, quando vem a dificuldade, não aceite. Se revolte contra Deus. Põe a Deus contra a parede. Isso se chama endurecer a cerviz. E a Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como o povo fez em Massá e Meribá. Se você for lá em Êxodo 17 e depois você for em Números 20, você vai ver o que aconteceu com o povo em Massá e Meribá. Eles contenderam contra Deus, endureceram a cerviz, perderam a promessa de Abraão em Êxodo 17, e Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida em Números 20. Você quer entrar em Jerusalém? Então sacrifique, adore a Deus. E agora, terminando mesmo, tem o último ponto.
o que jura e o que teme o juramento. O justo não é aquele que jura, é aquele que teme o juramento. Glória a Deus. É aquele que faz o que Jesus ensinou. Seja o seu falar sim, sim, não, não. O crente ele não usa de mentira, não usa de engano, porque a mentira é do diabo, o engano é do diabo. E Jesus disse que o diabo não tem nada nele. E se você mentir ou enganar, você se mistura com o diabo e deixa de ter Jesus. Em todo o tempo, sejam alvos os teus vestidos e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Seja justo, seja bom, seja puro, seja adorador. Glória a Deus. Isso quer dizer submisso. E seja verdadeiro. E no dia mau e no dia ruim, Jesus estará com você. E o dia mau e o dia ruim passarão. E chegará a glória no céu. Amém.